alegria que abro esta sessão da Universidade Livre da Academia Mineira de Letras, destinada ao debate e ao lançamento do livro Shakespeare e Cervantes, Diálogos a partir do Direito e Literatura. Meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou coordenador do que se chama de Universidade Livre da Academia Mineira de Letras, a instância da academia responsável pela programação cultural desta casa. Esta casa que, fundada em 1909 em Juiz de Fora por um grupo de 12 intelectuais, 12 jovens intelectuais e realistas, tem se mantido aberta e sintonizada com a sociedade, cada vez mais receptiva aos movimentos da cidade, entre os quais realçamos o grupo Direito e Literatura, do qual queremos muito nos aproximar, entre outras razões pela consistência e pela credibilidade que o grupo adquiriu ao longo do tempo. Liderado pelos 3 professores que farão a apresentação do livro esta noite, o grupo desenvolve um outro olhar sobre o direito, enriquece o olhar dos juristas com recurso à literatura. E nada melhor do que nenhum lugar melhor do que a Academia Mineira de Letras para lançar um livro que combina direito e literatura, porque esta casa é o lugar de encontro entre literatos e juristas. Fundada, como já disse, há mais de 100 anos, esta casa acolheu os apaixonados pela literatura e os apaixonados pelo direito, que partilharam momentos importantes de culto às letras por várias décadas. Então, se esta casa recebeu Ciro dos Anjos, Eduardo Freire, Guilherme Moura, Emílio Moura, Henriqueta Lisboa, Maria José de Queiroz, Olavo Romano, Agripa de Vasconcelos, Alfonso de Guimarães Filho, se esta casa recebeu esses literatos, ela também recebeu e recebe ao longo dos tempos juristas, homens e mulheres que dedicaram sua vida ao direito. Pertenceram a esta casa Milton Campos, Pedro Aleixo, Oscar Dias Correia, Oswaldo Campos Pires, Caio Mário da Silva Pereira, João Franzen de Lima, Hélio Armon Werneck Cortes, Alberto Grandado, Edgar Amada Machado, Vitor Nunes Leal, Raul Machado Horta, Gerson Bozon, Orlando de Carvalho. Então, nós temos aqui uma casa que sempre acolheu com muito carinho e muita fraternidade aqueles que se dedicaram tanto às letras jurídicas quanto à literatura. Então, sintam-se muito bem-vindos. Esse é um momento de muita alegria para nós. E eu pediria que subissem ao palco os conferencistas desta sessão, os professores Luciana Pimenta, Fernando José Armando Ribeiro e Bernardo Gomes Barbosa Nogueira, para quem eu peço uma salva de palmas. Antes de passar a palavra ao primeiro dos 3 conferencistas desta sessão, eu gostaria de registrar presenças honrosas que nos alegram sempre, quais sejam o presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, desembargador Nilson Reis, o presidente emérito da Academia Municipalista de Letras e também presidente da Academia de Letras do Ministério Público, Dr. Luiz Carlos Abrita, o juiz Bruno Terra Dias, ex-presidente da Associação dos Magistrados Mineiros e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Também registro aqui uma presença muito especial, que é do professor Aldemar Taranto Goulart, um dos autores desta obra coletiva e que é mestre de várias gerações, né? Então, o professor Aldemar nos honra muito com a sua presença. Então, sem me alongar mais do que o devido, passo a palavra ao primeiro dos 3 conferencistas desta noite, que é o professor Fernando José Armando Ribeiro, doutor em Direito pela UFMG,
Fernando é pós-doutor pela Universidade da Califórnia, Berkeley, professor adjunto da PUC Minas e professor colaborador da Faculdade de Direito Milton Campos. Além do exercício da docência, Fernando também é magistrado, é juiz togado do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e preside a Academia Mineira de Direito Militar, sendo ainda diretor adjunto da Escola Nacional de Magistratura da ANB, Associação dos Magistrados Brasileiros. É membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e sua atuação é um dos exemplos mais preciosos de quem consegue circular com desenvoltura, brilho e talento, tanto pelo direito quanto pela literatura. Então, com a palavra, doutor Fernando. Boa noite a todos. Eu gostaria de abrir esta sessão cumprimentando meu caro amigo Rogério Faria Tavares, a quem saúdo pelo nome, porque esses conversos é que a maior homenagem que podemos prestar a alguém é chamá-lo pelo nome. E saudando pelo nome, eu gostaria de agradecer a sua gentil abertura desta casa ao nosso grupo, que hoje tem uma noite muito especial de consagração de um trabalho que vem sendo feito e aqui muito efetivamente coordenado pela nossa professora Luciana Pimenta, pelo professor Bernardo e com a minha também modesta contribuição, e que hoje traz a sua primeira publicação que vem a ser lançada logo em breve. Eu gostaria também, não poderia deixar de cumprimentar a todos os autores que tornaram possível essa conquista e dentre tantos, né, que são mineiros, que são brasileiros, alguns estrangeiros, e, portanto nem todos podem estar presentes conosco nessa noite, mas eu gostaria de registrar, né, a presença já registrada do professor Taranto Goulart, também do professor Carlos Alberto Simões de Tomás, entre nós, que é também um dos autores da obra, e a todos eles agradecer enormemente pela sua contribuição. Gostaria também de agradecer a todos os colegas magistrados que se encontram presentes nessa sessão, e o faço na pessoa do ministro Arnaldo Esteves Lima, meu caro colega e amigo. Também gostaria de agradecer a todos os familiares e amigos dos autores e dos organizadores desse evento, e tomo a liberdade para fazê-lo na pessoa da Luciana, minha noiva, e de meus pais, Helenice e Fernando, que também aqui se encontram. E, por fim, gostaria de registrar também, né, a presença dos membros do Ministério Público, cumprimentando-os na pessoa do doutor Abrita, que aqui nos honra com a sua presença, e a todos os meus alunos, a todos os meus colegas, muito obrigado por estarem conosco nessa travessia. Machado de Assis, certa vez, publicou um importante texto sobre Shakespeare, em que ele, a meu ver, ressalta algo que é muito importante para a nossa obra, para o nosso grupo. Diz ele: um dia, quando já não houver Império Britânico, nem República Norte-Americana, haverá Shakespeare. Quando se não falar inglês, falar-se-á Shakespeare. O que restarão das atuais discórdias? Esse texto machadiano, ele, a meu ver, bem traduz a dimensão da grandeza e da importância que o grande bardo tomou no pensamento e na vida ocidental. E a sua influência, evidentemente, é uma influência que se fez sentir enormemente no teatro, né? Obviamente com transformações eloquentes com relação à estrutura do teatro antigo. Fez-se sentir na literatura, sendo, né, reconhecido por outros pares para, né, além das suas fronteiras, como sendo realmente um gênio. Também na música, né, onde recebeu a interpretação de vários
músicos importantes como Beethoven, que neles se inspiraram para fazer importantes obras camerísticas e uma sonata belíssima para piano. E, evidentemente, o direito não poderia ficar alheio a essa importante força do pensamento shakespeariano, sobretudo se considerarmos que o início da trajetória teatral de Shakespeare se dava, segundo alguns estudiosos, exatamente no Inns of Court, que é o lugar de alojamento de advogados e de estudantes de direito em Londres, com os quais, segundo seus biógrafos, segundo seus estudiosos, ele convivia e se preocupava em debater os temas jurídicos, tantos que ele vai trazer para a sua obra. E, de fato, das suas peças, segundo se computa, cerca de 2/3 trazem explicitamente temáticas jurídicas, cenas de tribunais, problematizações de grandes questões judiciais e questões de poder que, aliás, eram muito pungentes no tempo de William Shakespeare. E, evidentemente, ele viveu numa Inglaterra que nós temos a ascensão ao trono de Elizabeth I, período elizabetano se iniciando, e, como todos sabem, um período conturbadíssimo do ponto de vista da afirmação da legitimidade desta rainha, devido à questão exatamente da sucessão da linhagem da qual ela vinha, né? Vinha exatamente ali uma grande discussão sobre quem seria o rei legítimo, né? Se ela ou se sua prima Maria Stuart, rainha dos escoceses, e isso deflagrou toda uma série de conspirações, de tramas, de polêmicas que na verdade vão durar por quase as mais de 4 décadas em que ela fica no poder, né? Um período de certa forma muito conturbado, em que a ponte de Londres vai se ver palco frequente de cabeças fincadas de conspiradores ou possíveis conspiradores. E esse é um tema que vai evidentemente influenciar, segundo muitos, William Shakespeare, uma vez que ele vai, não é à toa, tentar retratar temas jurídicos, inclusive, que eram candentes nesse período, em obras que, entretanto, não se situam, a maioria das vezes, na própria Inglaterra, o que faz mostrar, evidentemente, que ele queria encontrar espaço para algo que é importantíssimo para a literatura moderna, segundo o próprio Derrida vai dizer, não é? Que é a capacidade, a possibilidade de dizer tudo, de dizer qualquer coisa. Evidentemente, ele olhando todos os dias aquelas cabeças rolarem, ele sabia que ele não poderia dizer qualquer coisa se ele situasse seus romances naquela corte. E por isso, talvez, se desloca-os para o Antigo Egito, Roma, né, Veneza, Viena, lugares que possivelmente, né, muitos deles ele nem visitou. Ali nós temos um elemento muito importante para a nossa temática do direito de literatura, que é exatamente essa capacidade de a imaginação literária suscitar, né, apesar de, às vezes, muitas vezes faltada, né, e não se aliando da historicidade, ela suscitar, evidentemente, um elemento que se engaja, né, em algo que é universal, né, e essa universalidade, entretanto, não é a universalidade simplesmente do conceito. Então, a primeira grande questão que eu acho que Shakespeare traz e que é muito importante, eu gostaria, né, nessa breve fala, de enfatizar nessa transformação verdadeira que ele faz em relação, eu acredito, ao teatro antigo, é que as suas personagens não mais serão apenas meros arquétipos de um destino. Elas, na verdade, já cultivam uma dimensão de uma individualidade, de uma singularidade, e a sua personalidade é, de certa forma, responsável pelo destino que as vai atingir. Isso é algo muito moderno e algo muito importante.
Por quê? Nós vamos começar, quando lemos uma peça de Shakespeare, ou quando lemos Don Quixote também, quando lemos Cervantes, nós vamos nos deparar com uma riqueza dos personagens de tal monta que faz com que, de fato, a leitura literária consiga nos transportar para além das nossas pré-compreensões, para além dos nossos preconceitos, para além dos nossos prejuízos. Então a leitura literária se torna um fator profundamente transformador. E, inclusive, para usar uma palavra de uma autora deste livro, coautora deste livro, professora Martha Nussbaum, da Universidade de Chicago, ela diz que a leitura da literatura nos torna espectadores judiciosos, nos torna juízes, de certa forma, e juízes no sentido mais correto e apropriado da palavra, porque ela faz com que tenhamos uma capacidade muito, muito grande de adquirir um novo tipo de imparcialidade, que seria extremamente fecundo e extremamente importante. Um outro fator, evidentemente, que não pode ser desconsiderado é a estilística. Nós vivemos um tempo em que as pessoas parecem, e principalmente no direito, impulsionadas por um lado, né, por essa paradigma do Twitter. Nós temos uma dificuldade de construir narrativas. Nosso modelo hoje é o modelo das frases curtas, né, do Twitter. Temos uma dificuldade que é uma dificuldade que chega ao direito como um drama, uma vez que o direito é um espaço de construção de narrativas. Você não consegue ver um processo, seja ele penal ou um processo administrativo, senão como uma história, não é? Como uma construção de uma narrativa. E quando nós não conseguimos construir isso, nós temos evidentemente problemas, e esses problemas desagam em questões que hoje precisam ser superadas. E aí, um dos autores que inicia o movimento de direito e literatura nos Estados Unidos, chama-se Benjamin Cardoso, que foi inclusive depois ministro da Suprema Corte americana, escreve um artigo na década de 30 sobre o tema, muito interessante, e ele valoriza o estilo, e vai dizer: a estilística no direito é algo que deve importar analogamente ao que importa para os literatos, porque nós não podemos desconsiderá-lo. E então, se a estilística é muito importante, evidentemente a forma como você diz algo faz toda a diferença. E ele vai dizer, né, Marshall não teria sido o que foi, não teria conseguido as decisões importantes que conseguiu se ele não tivesse dito da forma como disse. Porque evidentemente não é a mesma coisa você contar o afogamento de Júlio César como Shakespeare conta na obra, do que simplesmente você dizer que Castro queria difamar Júlio César e saiu dizendo que ele se afogou e ficou morrendo de medo, ficou tremendo. Não é a mesma coisa. Isso que eu acabei de lhes dizer não é o que está em Shakespeare, porque Shakespeare não diz apenas isso. Ele não passa simplesmente uma mensagem. Ele exatamente há algo nessa dinâmica da poética da palavra que faz com que nós possamos materializar as nossas relações com o mundo e, portanto, algo que nos aproxima de uma completude, uma coisa que é muito importante para o direito. Portanto, uma outra pretensão do direito de literatura, e essa obra valoriza muito isso, é uma questão que hoje se fala muito, né? Superação do positivismo. O positivismo nos deixou grandes contribuições, mas o problema de fato que ele deixou e que ele traz é que se encara o direito sempre de uma perspectiva abstrata, de conceitos, de normas, que raramente se pensa como normas em aplicação. A literatura, a poesia também, ao contrário do que muitos pensam, não é uma abstração. Ela exatamente priva da abstração, como uma vez já demonstrou Carpeaux, né, Ode Maria Carpeaux. Ela é um espaço em que nos priva da abstração para realizar as nossas relações mais essenciais com o mundo por meio das palavras. E isso é um espaço exatamente fundamental para o direito. E o direito de literatura não pode e pretende exatamente se engajar nisso e fazer disso um elemento fundamental para a contribuição que pode trazer ao direito. E
Por fim, senhores, eu gostaria apenas de destacar essa leitura desses dois grandes autores, Shakespeare e Cervantes, ela de fato traz algo que a grande literatura em geral vai trazer, e a grande literatura que eles já adiantam, né, moderna, vai trazer, que é algo que eu chamaria de pluralidade de centros. Em Shakespeare, você lendo as peças, e também em Cervantes, você não sabe exatamente como vai terminar. Isso é algo que faz toda a diferença, porque ele consegue exatamente fazer ali você se identificar com as personagens, e à medida que você se identifica, você percebe o lado profundamente humano de todas as pessoas, e você consegue ali retirar possíveis estereótipos. Nós vivemos inclusive um momento no Brasil bastante conturbado e bastante estereotipado, e a leitura da literatura é exatamente um espaço em que se reduz a dimensão da estereotipia, porque a estereotipização ela é algo nocivo e abstracionista, ao contrário dessa literatura que vai nos mostrar que, por exemplo, apesar de Shakespeare poder ter se inspirado num drama judicial envolvendo um judeu no seu tempo, né, um português, que possivelmente foi inspiração para Shylock, mas Shylock mostra exatamente, no Mercador de Veneza, ele desconstrói ao mesmo tempo o preconceito que se tem contra os judeus, quando ele coloca frases muito importantes contra o preconceito dos cristãos. Ele mostra-se também capaz de sentimentos elevados, a par, evidentemente, dos sentimentos não tão elevados que ele vai ter de vingança, né, de vingança muito forte, né, contra Antônio. E assim em todos os personagens, mesmo se nós pensarmos aquele que é talvez o modelo do vilão, que vai estar exatamente, né, em Otelo, né, em Iago, nós vamos ver que ele está ali convocando a todo momento o leitor e o espectador, né, como que olhando nos olhos, a que ele seja com ele uma testemunha daquele ato quase que necessário que ele tem de tomar contra Otelo. Tal grande a sua inveja, em tal medida a sua inveja dele, e uma inveja, de certa forma, justificável, na medida em que Otelo apresenta uma combinação de raras virtudes e qualidades, né, como coragem, inteligência, generosidade, que de fato acabam fazendo as pessoas, né, tendo, em certa medida, uma inveja. E Iago, né, vai exatamente se tomar dessa inveja, e nós, de certa forma, passamos a entender também um pouco do seu lado humano. Enfim, encerrando, eu gostaria de ressaltar que é essa dimensão da prudência, da equidade, algo que o direito e a literatura se preocupa. E eu me permito encerrar lendo um trecho sobre a prudência, e, a meu ver, se engaja exatamente nessa construção do que Martha Nussbaum chama de os poetas como juízes, e os juízes com esse dever, essa incumbência de também se fazerem, de certa forma, poetas. Ter julgamento não é subsumir o particular ao universal, o sensível ao inteligível. É penetrar, sensível e singular em si mesmos, com uma razão mais razoável do que racional. Vivendo no mundo impreciso, não lhe buscar impor a justiça excessivamente radical dos números. Mortal, não julgar as coisas mortais com os olhos do imortal. Sendo homem, ter pensamentos humanos. Muito obrigado. Depois dessa excelente apresentação do professor Fernando, é hora de ouvirmos o professor Bernardo Gomes Barbosa Nogueira, formado em Direito. Ele tem especialização em Filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto, é mestre em Ciências Jurídico-Filosóficas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é
doutorando em Direito pela PUC Minas e atualmente é o professor da Escola de Direito do Centro Universitário Milton Paiva, também sendo coordenador do Centro de Exercício Jurídico da Escola de Direito desta mesma instituição. Professor da Faculdade Ares de Itabirito, professor do IEC, Instituto de Educação Continuada da PUC Minas. Professor Bernardo, seja muito bem-vindo a esta casa, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu vou permitir cumprimentar a todos aqui no nome do Rogério Soares e, antes de cumprimentar os demais, dizer que eu estou muito honrado de estar nessa casa, é especial esse momento. E depois disso queria agradecer a todos pela presença, especialmente aos nossos alunos e as pessoas que a gente ama, e as pessoas que nos inspiram. E por falar em inspiração, é muito engraçado porque eu me sinto muito privilegiado de dividir um prefácio com as pessoas que estão aqui, que é a professora Luciana e o professor Fernando Armando, que é meu orientador do doutorado. E isso me eleva para uma dimensão diferente. E aí, na hora que eu comecei a ouvir o professor Fernando, e eu tinha toda uma fala programada, mas eu quero confessar uma coisa, antes eu vou contar uma história rapidinha. A gente estava fazendo uma entrevista com o Mia Couto na Colômbia, e aí dizemos para ele que iríamos fazer apenas 2 ou 3 perguntas, e a conversa já passava de 1h30, e aí que eu avisei, nós queríamos dizer que nós te enganamos, e ele, por sua vez, me disse, mas eu adoro ser enganado. Então eu fui enganado aqui pelo guardanapo que estava aqui à minha disposição, e o professor Fernando começou recitando, dizendo de um poema escrito para o Shakespeare, e eu tomei a liberdade agora de escrever um poema para o Cervantes, porque nós estamos entre os dois aqui hoje. Eu vou fazer a leitura. Parece que nós estamos aqui diante de pessoas com as mesmas intenções que nós do Direito e Literatura, que é uma acolhida para um tipo de pensamento diferente. Logo, nós precisamos também não só de falas diferentes para o direito, assim como também de ouvidos diferentes para o direito. O ouvido talvez seja um ato ético. Bom, mesmo após o fim, ali, do alto do penhasco da vida, próximo ao último ato de amor, onde as escolhas quedam esquecidas, enamorado do que vem, haverá Cervantes. E Dulcinea, que amada ao último tom, fazia-se imaginação. Assim amante, fim de quem ama, assim amante, se pensou o cavaleiro, e nunca mais morreu, e para sempre, mesmo assim, amou, ato que mantém a nossa imaginação. Então esse poeminha aqui é para homenagear o Cervantes e para introduzir a minha contribuição nessa nossa prosa, porque dentro do que eu reflito nas nossas pesquisas sobre direito e literatura, eu tenho uma impressão muito grande, e é um insight que eu tenho desde sempre, quando essa área me levou a pensar lá em Coimbra, ainda que é um lugar de saudade, né? Então, eu tenho a impressão de que quando o direito se aproxima da literatura, ele tem aí a sua oportunidade mais ética possível. Porque, citando Derrida, muito bem lembrado pelo professor Fernando, a literatura é o local onde tudo pode ser dito. E quando a gente pensa que a literatura é o local onde tudo pode ser dito, e aí o texto que a gente oferece nessa obra conjunta é sobre a imaginação, eu fico a pensar que se nós ainda desde sempre debatemos o problema ético no direito, e isso atravessa todas as discussões, será que talvez a grande questão, a grande saída ética do direito não seria uma imaginação ética? E essa imaginação nos é oferecida ao extremo com o Cervantes. E, nomeadamente, na sua obra, que é o Don Quixote, que é a obra que eu trabalhei, eu tenho a impressão de que ali, na imaginação dele, por mais absurda que seja, e ela de fato mora exatamente a saída que nós procuramos para uma hospitalidade com aquele outro que vem. Mas esse outro que vem
não é o outro que nós dominamos, o outro para quem nós já sempre abrimos a porta, aquele que nós esperamos, aquele que nós recebemos um e-mail, uma ligação, ou aquele que sabe até o nosso nome. A hospitalidade proposta pela imaginação do Cervantes, a nosso entender, é uma hospitalidade também incondicional, que é um pouco do que o Jacques Derrida nos ensina. Diferentemente de uma hospitalidade condicional ou condicionada por tantos elementos formais, abre-se uma possibilidade ética de recepção daquele outro, e aquele outro que vem é um outro desconhecido, e exatamente por via do desconhecimento dele é que esse ato de recepção se torna a própria ética. Então, só é possível uma acolhida ética no direito se esse outro for imaginado, e não aquele que já existe, porque aquele que já existe todos nós já sabemos, mas e aquele que vem, e aquele que nos surpreende, e aquele que nos tira da nossa zona de conforto? Há para ele também hospitalidade? Bom, tenho para mim que o Cervantes nos ensina absolutamente essa hospitalidade, quando ele trabalha a imaginação no seu último grau. Imagina tanto que finge viver a verdade, mesmo não sendo, como já disse também o outro poeta lusitano. Mas então, a nossa fenda, e é muito interessante porque eu estou no prefácio do livro entre o professor Fernando e a professora Luciana, e aqui no livro tem uma fenda entre os autores, e talvez a fenda que está estabelecida aqui na capa do livro seja exatamente a fenda aberta pela imaginação. E eu acho, com muita sinceridade e até muita fé, eu acho que é o momento das pessoas terem um pouco de fé no ser humano, porque está difícil, e é por isso que a fé vale, que o ato de imaginar é o próprio ato de uma recepção ética. Então, essa relação que eu busquei fazer nesse texto, que a gente vem trabalhando desde sempre na relação do direito com a literatura, nos permite também pensar o seguinte: nós estamos aqui nessa noite, todos reunidos, espero que felizes, nós estamos muito, a celebrar 400 anos de morte. Mas será que o autor de literatura algum dia morre? Será que a própria obra não é o dizer de que a construção imagética é aquilo que nos torna para sempre? Quer dizer, assim como o professor Fernando disse, nós entendemos também que o direito carece de grandes narrativas hoje. E não há a mínima hipótese de uma construção de grande narrativa, tal qual fizeram Shakespeare e Cervantes dentro do direito, sem que seja considerada a hipótese da imaginação. A hipótese da imaginação como uma fenda que se abre a todo aquele outro que nós não pensávamos chegar, mas que de repente aparece. É assim com o amor, é assim com aquele que vem e nós não esperamos, e eu espero que seja assim sempre que vocês puderem lançar os seus olhos sobre as nossas letras e pudermos conversar e tornar esse momento de hoje, essa noite de hoje, essa celebração de hoje, um traço que leve adiante os próximos reclames éticos que nós iremos receber. Eu acho que direito de literatura, antes de qualquer coisa, antes de ser um movimento, é um convite para que nós possamos incrementar de humanidade e lucidez e ética as nossas práticas jurídicas e humanas diárias. Gostaria de novo de agradecer, não vou me alongar porque eu tenho muito respeito pelos meus professores, e depois da fala do professor Fernando, o máximo que dá para fazer é calar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Bernardo, pela excelente apresentação. Eu queria, antes de apresentar a professora Luciana, registrar as honrosas presenças entre nós do desembargador José Eduardo Rezende Chaves, do Tribunal Regional do Trabalho, e do juiz corregedor do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Sócrates Edgar dos Anjos. Sejam todos sempre bem-vindos a esta casa. E agora falará a professora Luciana Pimenta,
que é bacharel em Filosofia pela UFMG, bem como bacharel em Direito pela PUC Minas, mestre em Filosofia Social e Política pela UFMG, doutora em Direito Processual Civil pela PUC Minas, professora titular das disciplinas Filosofia do Direito, Hermenêutica e Argumentação Jurídica e Introdução ao Estudo do Direito na PUC Minas. Eu queria também registrar que a professora Luciana Pimenta é presidente da Comissão de Educação Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, e que nos brindou recentemente com uma belíssima palestra sobre Manuel de Barros, dentro da programação ofertada à cidade por esta casa. Professora, seja mais uma vez bem-vinda. Obrigada, Rogério Tavares, aqui no cumprimento, na verdade, fazendo chegar as minhas palavras a todos dessa Academia Mineira de Letras. O professor Rogério começa dizendo, eu estive nessa casa na semana passada, uma palestra sobre Manuel de Barros, a desconstrução da literatura da minoridade, num momento muito mágico, tão mágico quanto esse que estamos a viver hoje, e que se conecta aqui, na verdade, foi bem lembrado pelo professor, mas eu quero pelo Rogério, mas eu quero enfatizar, aqui estamos num projeto da academia, que é a Universidade Livre. Por que é importante a gente lembrar isso? Porque essa é uma abertura da academia à comunidade. E isso dialoga muito bem com um dos propósitos da nossa obra, que é, de fato, nós estabelecemos uma dialogicidade. A obra é escrita por... Nós temos 16 artigos nessa obra que hoje vamos lançar, sendo 18 autores. 2 artigos são em coautoria. É importante lembrar essa condição de coautoria e de construção conjunta, de uma obra conjunta, porque isso perpassa uma compreensão mesmo de racionalidade com a qual queremos trabalhar, pensar o direito, que é a ideia de uma racionalidade discursiva, dialógica, que é talvez a única que nos possa aproximar de fato do revolvimento na compreensão sobre a razão. No fundo, quando a gente está falando de direito e literatura, a gente está mexendo no estatuto epistemológico do direito. A gente está, de alguma forma, tentando enfrentar aí, a teoria do conhecimento do direito, o que a gente chama por conhecer o direito. E nós sabemos que, historicamente, toda a nossa noção de conhecimento ela é marcada por uma forte ideia de racionalismo. Nós temos uma tradição ocidental dita logocêntrica, ou seja, o nosso eixo de compreender é sempre racional, a ponto de nós termos historicamente chegado às raias do desprezo da sensibilidade. Então, o professor Fernando lembra da importância do direito à literatura enquanto movimento, enquanto corrente. Ele lembra da importância de uma prudência ou de um saber prudencial como sendo algo para o qual o direito à literatura se volta. E eu quero dizer, e isso não está desconectado, na verdade, do quanto, na verdade, nós nos importamos com esse giro na ideia do conhecimento, com a nossa aproximação de uma dimensão sensível que nos habilite, de fato, a conhecer por caminhos outros que não sejam estritamente os da razão. E que nos permitam, inclusive, a incluir entre aqueles que historicamente foram nomeados e que ganharam nomes, todos aqueles que ficaram marginalizados e, digamos, numa posição invisível diante da história do Ocidente. E por falar nisso, assim, eu acabei começando, emendando aqui em função da fala do Rogério da Universidade Livre, que é o que nos traz aqui hoje, e peguei aqui a fala do professor Fernando tocante a essa questão da prudência, mas eu queria também fazer algumas saudações, estou só começando, embora eu serei breve. É porque o professor Fernando cuidou de saudar os magistrados que aqui estão, nos honram, o Ministério Público, nossos professores. Eu quero fazer aqui uma saudação especial ao professor Edmundo de Faria, que é professor na casa, professor na pós-graduação também na PUC, e eu o considero meu padrinho de profissão. O meu padrinho de magistério, eu sou professor na PUC há 16 anos, e ali estive pela primeira vez a convite do professor Edmundo, e só na sequência prestei de fato um concurso para essa condição. Então eu considero, e sou muito honrada de estar aqui hoje. E quero honrar, e quero saudar os advogados presentes, e em especial a pessoa do meu pai. Eu vou fazer aqui, meu pai é também advogado, Pedro Pimenta. Eu vou me valer do nome dele para saudar a todos os advogados também presentes,
que muito nos honra, afinal, e eu estou fazendo isso, na verdade, para a gente incrementar essa instância do diálogo, né? Falamos dos magistrados, né, dos membros do Ministério Público, os professores na cátedra, né, o lugar da academia, os membros aqui da Academia Mineira de Letras, nossos queridíssimos alunos, não posso deixar de saudar, né, todos que aqui estão, e que têm dado vida a esse projeto dentro da PUC. Né, na verdade, nós temos, foi dito pelo Rogério, o professor Fernando também registrou, nós temos um grupo de pesquisa na PUC hoje em Direito e Literatura, né, registrado junto ao CNPq, como uma linha de pesquisa, e nós queremos mais e mais, a cada dia mais, fortalecer essa linha de estudo, essa linha de investigação, trazer aquilo que é absolutamente comum a algumas universidades do mundo, né, nos Estados Unidos em especial, para a nossa realidade, ou seja, mexer no chão e no solo no qual pisamos, e a partir de onde conversamos sobre o direito no Brasil. Então, eu não posso deixar de saudar aqui os alunos, que na verdade são quem tem dado vida a essa possibilidade, né? São os nossos interlocutores. Né? E o professor Bernardo falou dessa fenda ser possível, né? Possivelmente esse lugar do meio, esse espaço para a gente pensar na imaginação. Eu vou me permitir dizer que ele pode ser, né, um monte de coisas, inclusive porque estamos no espaço da interpretação, mas eu espero, em especial, que ele seja o lugar de cada leitor, né, o lugar de cada intérprete. Né. Quando nós decidimos colocar, né, de um lado a face do Shakespeare, ou a do Cervantes, e deixar aí, né, um rasgo no tempo, um rasgo de subjetividade, um rasgo de história, nós queremos que isso seja nas palavras nas palavras que a gente puder encontrar aqui, né, para dizer desse espaço. Eu pensei a princípio no Guimarães Rosa, né, uma perspectiva de travessia, eu pensei no Humberto Eco, na ideia de obra aberta, né, ou seja, com o que quisermos preencher aqui, que esse seja, na verdade, um espaço do intérprete, né, um espaço nosso, um espaço de introjeção de cada um de nós nessas leituras. E quando eu falava sobre invisibilidade, sobre aqueles que ficam um pouco marginais, no seu lugar e no seu espaço, numa tradição logocêntrica, eu queria lembrar que todo feito tem sempre alguns personagens invisíveis, todos os feitos da história. E ao falar desse livro, eu não podia deixar de registrar uma pessoa, por exemplo, como o Gustavo Abreu, que é o editor do nosso livro, que trabalhou cuidadosamente para que o livro viesse a ser o que ele é hoje. Eu não posso deixar de registrar a presença do Luiz Otávio, que é o diagramador desse livro, que o coloca estilisticamente, esteticamente no ponto em que nós o encontramos. Eu não posso deixar de mencionar a figura do Fernando Paz, um amigo pessoal a quem eu pedi que fizesse essa montagem. Na verdade, ela é uma ideia minha, mas eu não sou um designer, então ele deu vida à minha imaginação. Eu não posso deixar de falar de nossos tradutores, e aqui eu vou registrar em especial a pessoa do Calvo, do José Calvo, que é autor conosco, o professor de Málaga, na Espanha, e é quem fez a tradução do nosso prefácio para o espanhol. O nosso prefácio traduzido do inglês para o espanhol, a tradução do espanhol para a tradução do professor Calvo. Mas para não me alongar muito, eu queria falar um pouquinho de algumas coisas muito simples. Na verdade, eu não fiz algumas considerações em torno da obra do Shakespeare, porque é um livro que toma esse cruzamento, Shakespeare-Cervantes. O professor Bernardo fez algumas considerações sobre a obra do Cervantes. Eu também escrevi nesse livro sobre Cervantes. Foi muito difícil fazer essa escolha, a partir de onde escrever, porque eu gosto bastante dos meus autores. Bom, se a gente pensar no Harold Bloom, um grande crítico, escritor, professor norte-americano, que é autor da famosa obra Canon, da literatura universal, ele vai dizer que o Shakespeare é o centro do Canon, que toda a literatura ocidental gira em torno do Shakespeare. Mas ele também vai dizer que talvez só Shakespeare, ou só Hamlet de Shakespeare, seja sujeito a tantas possibilidades interpretativas como Don Quixote de Cervantes. Então ele nos deixa numa posição bem delicada, por onde caminhar. Eu acabei optando por caminhar com Cervantes,
porque Cervantes, e aí em especial Don Quixote, né? Cervantes não é autor exclusivamente de Don Quixote, mas Don Quixote é considerada a obra literária mais vendida no mundo, né? Enquanto obra expressiva só perde para a Bíblia, mas aí nós não estamos falando especificamente de um texto literário, né? E eu optei por ir com Cervantes em função de uma questão que eu gostaria de ter, né, de trazer à tona, que é essa questão da loucura, né? Cervantes nos permite conversar um pouco sobre a loucura, né? Em que sentido e por quê? Porque a própria transformação do Alonso Quijano em Don Quixote passa por uma ideia de loucura, né? Uma ideia do que nós chamamos de loucura literária, né? Eu não sei quantos aqui são conhecedores das primeiras páginas, das primeiras linhas de Don Quixote, que vão usar essa descrição, né? Ele vai dizer assim, Cervantes: é, pois, de saber que este fidalgo, nos intervalos que tinha de ócio, que eram os mais do ano, se dava de ler livros de cavalaria com tanta afeição e gosto, que se esqueceu quase de todo o exercício da caça e até da administração dos seus bens. E a tanto chegou a sua curiosidade e desatino neste ponto, que vendeu muitos trechos de terra e de semeadura para comprar livros de cavalaria que lê, com que juntou em casa quantos pôde apanhar daquele gênero. Dentre todos eles lhe pareciam tão bem como os compostos pelo famoso Feliciano da Silva, porque a clareza da sua prosa e aquelas intrincadas razões suas lhe pareciam pérolas, e mais, quando chegava a ler aqueles requebros e cartas de desafio, onde muitas partes achava escrito: a razão dá sem razão, que a minha razão se faz, de tal maneira a minha razão enfraquece, que com razão me deixo da vossa formosura. Essa passagem é clássica, né? Essa é uma passagem inaugural em Don Quixote, que nos coloca exatamente com os termos, né? Desatino, né? Com essa sem razão da razão, né? Ou seja, aquilo que vai me levar, assim como, né, eu estou acompanhando o Haroldo, a pensar que nós temos literatura, porque nós, né, fomos brindados aqui por duas vezes. Aqui é uma mesa com 3 derridianos, né? Nós temos 3 estudiosos do Derrida, então já apareceu aqui a definição, né, do que é literatura para Derrida, né, por 2 vezes, que é o poder de tudo dizer, né? O que está, o que é essa estranha instituição chamada literatura, né, do Jacques Derrida? Por que essa definição é importante, né? Outro dia eu assisti uma palestra do Antônio Prata, um curso que ele veio dar aqui sobre crônica, e aí ele falava que a crônica é um estilo, né, um gênero literário diferente, porque a crônica tem um compromisso com o jornal. A crônica não é livre. Aí depois que ele terminou e abriu para a palestra, eu falei por isso: Antônio, queria te fazer uma pergunta: qual é a sua concepção de literatura? Porque o que é uma literatura que não pode dizer? Se essa literatura, se definir crônico, for dizer, né, que ela é diferente porque ela não pode dizer, ou seja, em que espaço estamos da aproximação entre econômica e literatura? Né? E ele simplesmente ficou calado e disse que ia pensar. Bom, mas eu estou dizendo disso porque, de fato, Derrida nos diz que a literatura é o poder de tudo dizer, e diz isso lembrando de que, então, a literatura é uma instituição democrática. Eu quero casar essa informação que ele dá com o fato de que estamos escrevendo a muitas mãos. Isso é um ato democrático. Isso é uma partilha, né? Isso é um compartilhamento, né? Isso por si só já denota muito da nossa intenção de estabelecermos uma interlocução, de nos abrirmos ao outro, né? O professor Bernardo falava aqui da alteridade, do outro, do eu que chega a nós, né? E eu queria, para fechar, na verdade, porque, né, falamos de Derrida com nossos outros 2 interlocutores, eu queria lembrar também o Roland Barthes, né? Afinal de contas, a sua magistral aula nos diz que a literatura, e eu vou permitir ler, né, para ficar bonito com as palavras do Roland Barthes, né? Ele diz: a nós que não somos nem cavaleiros da fé, nem super-homens, só resta, por assim dizer, trapacear com a língua. Trapacear a língua. Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, o esplendor de uma revolução permanente da linguagem, eu chamo, quanto a mim, literatura. Então, essa ideia de que
nós podemos usar da literatura para trapacear a língua é o correspondente derridiano de que a literatura deve ter um compromisso de, ele chega a dizer, irresponsabilidade perante os poderes ideológicos constituídos. Vale dizer, nós podemos mexer no real, né? Nós podemos desconstruir, nós podemos revisitar as nossas compreensões estabelecidas em torno do real a partir da literatura. E é esse o recado que essa nossa obra quer dar. Né? O professor Fernando nos lembrou que isso não significa que nós abandonamos o real. É dele, é nele que estamos, né? Ou seja, é no solo histórico que pisamos, fazemos essa literatura a partir, né, desse lugar, desse espaço. E o próprio Roland Barthes deixa esse recado para a gente. Ele diz assim: a literatura se afanha na representação de alguma coisa, o que? Direi brutalmente, o real. Então nós não estamos descolados do real. Ou seja, fazer literatura e adentrar na ficção não é fazer um corte simplesmente de abandono, mas é adentrar na possibilidade de desconstrução, de reconstrução, de reinvenção, ou seja, na possibilidade de nós, de fato, transvermos o mundo. E aí, só para fazer uma homenagem, eu vou me permitir fechar, porque eu fiz isso no artigo que está nessa obra, com um textinho do Manuel de Barthes, afinal de contas, um poeta tão querido a nós, porque eu falava aqui na semana passada sobre essa linha de desconstrução, e assim, o Manuel de Barthes vai nos dizer: a expressão reta não dispõe, não use o traço acostumado, a força de um artista vem das suas derrotas. Só a alma atormentada pode trazer para a voz formato de pássaro. Arte não tem pensa. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Esse é um convite dessa obra. Vamos transver o direito, vamos transver o mundo, vamos transver o humano. Muito obrigada a todos. Agradecemos a excelente apresentação da professora Luciana e os três conferencistas que aqui estão se dispuseram no espírito da obra democrática a conversar um pouquinho com o público aqui presente. Como esta sessão está sendo gravada, porque ela vai se incorporar ao acervo audiovisual da Academia Mineira de Letras, todas as sessões a partir de agosto desse ano têm sido gravadas para essa finalidade, para que no futuro possam auxiliar os pesquisadores. Eu pediria que as pessoas falassem no microfone. A professora Luciana falou sobre a loucura literária. Fernando Pessoa diz que seria do homem sem a loucura, a não ser besta sadia que procria. Ele pensou disso. Quer dizer, só loucura. Qual que é mais, eu queria saber, qual que é mais loucura literária? É Shakespeare ou Cervantes? Bom, eu penso que a gente pode dizer que os dois são loucos, para a nossa glória, né? Mas, de maneira mais consagrada, eu diria Cervantes. Eu diria que Cervantes se expande, se confunde com seu grande personagem. A segunda parte de Don Quixote é uma grande confirmação disso, você construir um texto a partir da ideia de que você, de fato, tem incorporado o personagem e o tenha feito, e que ele tenha sido lido pelas pessoas, Na verdade, essa é uma construção. Eu penso que do ponto de vista de uma caracterização mais, digamos, visível, e aí talvez eu me valha também do fato de que o personagem, não o autor, de maior iconografia no mundo é Don Quixote. Não tem nenhum personagem na literatura universal que seja tão reconhecido quanto a dupla, e aí, em especial Don Quixote, mas com Sancho. Nós talvez e seguramente conhecemos mais de Shakespeare do que de Cervantes, mas seguramente mais de Don Quixote do que de quaisquer um dos personagens de Shakespeare, inclusive Hamlet, inclusive Otelo, ou seja, eu posso ir nos Julieta e Romeu, ainda assim
a maior iconografia do mundo. E aí eu estou falando inclusive uma criança que vê, né, a imagem de Don Quixote e Sancho Panza já o reconhece, né, eu tenho meu filho lá de 6 e minha filha de 5 para dizer, né? Então talvez essa representação iconográfica também nos ajude. Ela é uma expressão da loucura, né? Alguém que deixa tudo e vai para o mundo afora, para fazer crítica de um romance, né? De romance de cavalaria, é a própria encarnação da loucura, né? Eu estou conservando. Não sei se o Fernando vai me desdizer. Eu acho que no Shakespeare tem uma questão muito interessante, que é a loucura. Ela aparece, né, os loucos aparecem com uma frequência nas peças, assim como também os bobos das cortes, e geralmente alguns marginalizados, alguns vagabundos, né, também aparecem como mensageiros da verdade, ou como mensageiros de uma certa razoabilidade, né, contra aquela racionalidade, digamos, sustentada pelos personagens principais, pelas autoridades. E isso é uma questão muito interessante, que aparece em diversas peças, em personagens às vezes que passam ali de uma forma muito breve, outros têm uma presença marcante, mas eles acabam sendo, de certa forma, aqueles imbuídos de enxergar, de certa forma, que se não conseguirmos ver essa loucura, veremos uma outra, que é aquela que o Macbeth, né, se dá conta no final do ato 5, né, que é a cena exatamente que ele, de certa forma, né, recobra a consciência da insanidade que era o poder, né, e a racionalidade na qual ele estava até então imbuído, né, e ele, de certa forma, ali se vê diante de um sentido da vida, né, e vai dizer aquelas palavras tão bonitas, né, que são tão impactantes, né, que vai, amanhãs e amanhãs volvendo, traz amanhãs e amanhãs de novo, e todos os nossos ontens têm nos alumiado nosso caminho rumo ao pó da morte. Breve candeia apaga-te, que a vida é uma sombra ambulante, um pobre ator que gesticula em cena uma hora ou duas e então não se ouve mais. Um conto cheio de bulha e fúria, dito por um idiota, dito por um louco, significando nada. Essa é uma espécie de loucura que a outra loucura nos ajuda a afastar. Eu sou Luz Amparo, professora peruana. Eu falo portunhol, mas aqui, na fala hispana, principalmente, Don Quijote de la Mancha es, después de la Biblia, una de las obras más leídas pela criança de 6 anos. Então, eu parabenizo você realmente, porque nós que falamos espanhol conseguimos muito difícil ainda entrar no mundo de Cervantes com o Quijote de la Mancha. Eu quero perguntar só para vocês como vocês fizeram na tradução em português, com certeza, conseguir entender um pouco esse linguagem antigo, porque é um linguagem antigo que fala Cervantes, de romance, de cavalaria e tudo isso. Como vocês fizeram? Porque o português para mim já é difícil entender. Eu já estou quase 2 anos aqui, um ano e meio em Belo Horizonte, e ainda eu não falo português. E entender esse linguagem de um espanhol tão rico, porque esse é um espanhol rico do Quijote de la Mancha. Como fizeram vocês para entender? Porque eu acho que a tradução no português deve ter algumas diferenças. Bom, vamos começar com a verdade, né, esclarecendo que toda tradução vai trair o autor, né, inevitavelmente. E essa traição, ela é absolutamente salutar também para que nós consigamos, de fato, um diálogo com a obra, né. Então, nós temos alguns artigos escritos
a partir da obra do Cervantes, e em sua maior parte recorrendo ao Don Quixote, e alguns tantos em relação à obra do Shakespeare. Nós deixamos os autores muito à vontade para escolher se queriam construir um texto, um artigo a partir da obra do Cervantes ou a partir da obra do Shakespeare. E aí, em relação ao Cervantes, aqui e acolá a gente consulta o texto original para poder, inclusive, fazer um cotejamento de algumas expressões, mas nós temos hoje já boas traduções do Don Quixote de La Mancha disponíveis, muitas, e em razão dos 400 anos de morte que se deu assim, rigorosamente, isso se dá em abril, há quem diga que eles morreram no mesmo dia, 22 de abril. Há quem diga que há uma diferença de um dia, um no dia 21, o outro no dia 22. E ainda há o problema dos calendários, juliano e gregoriano. A Inglaterra adotava o calendário juliano, a Espanha o calendário gregoriano. Isso faz com que nós tenhamos uma diferença de 11 dias nesses calendários. Então, seguramente, ainda que seja no mesmo dia, eles morreram com 11 dias de diferença, porque o calendário da Inglaterra e da Espanha eram calendários diferentes à época. E aí, então a gente já tem muito boas traduções, isso nos habilita a ter uma leitura, de fato, digamos, articulada com a nossa língua, com o nosso idioma. E eu imagino, assim, inevitavelmente alguma traição acontece, mas é muito importante a gente pensar essa vivificação do texto, ao longo da história. Eu imagino que em relação ao Shakespeare, isso é mais radical, porque a adaptação das peças, para que isso de fato tenha e estabeleça um diálogo de fato com a plateia. Então a gente tem mais de adaptação das peças do Shakespeare do que propriamente de adaptação para traduzir os Cervantes. Mas em ambos os casos nós temos alguma traição a esses autores, salutar a nossa compreensão deles. Eu queria só complementar a fala da professora Luciana com uma questão hermenêutica histórica. A gente só consegue perceber o contexto real a partir do horizonte histórico no qual nós estamos inseridos. E já que a senhora dá um tempo aqui em Belo Horizonte propriamente, sim, já está. Então, eu lhe convido, se já não conhece, a conhecer o Guimarães Rosa. Porque eu te responderia de primeira que é muito mais possível a nós que estamos no solo de Guimarães Rosa, lermos o Don Quixote. Agradeço ao público pela participação. Antes de agradecer finalmente aos conferencistas pela exposição, eu gostaria de dar duas informações sobre os nossos próximos eventos, que eu acho que são muito condizentes com o evento dessa noite. No dia 21 de setembro, na semana que vem, às 5 da tarde, nós faremos o que a academia sempre fez. É uma sessão, ocorrerá aqui uma sessão especial dedicada ao centenário de nascimento de um acadêmico. E esse acadêmico é o desembargador Hélio Armon Werneck Cortes, que foi magistrado, jurista, cronista e cotista. Então, é muito interessante que eu possa dar essa notícia numa sessão como essa que celebra o direito e a literatura. A segunda notícia, e na sessão em homenagem ao desembargador falarão, olha que interessante, como estamos sintonizados com esse grupo, falarão o desembargador Lúcio Urbano, o advogado José Anchieta da Silva e o juiz Bruno Terra Dias. Então, de novo, os juristas muito bem-vindos, que está aqui falando, serão muito bem-vindos a esta casa. E no dia 22 de setembro, no dia seguinte, haverá uma sessão especial, uma conferência sobre um importante escritor nascido em Minas Gerais, especificamente em Uberaba, chamado Campos de Carvalho. Um escritor muito importante, pouco lembrado, pouco reconhecido. Esse é o ano do centenário de Campos de Carvalho. Jorge Amado, quando descobriu Campos de Carvalho, ficou absolutamente fascinado pela obra de Campos de Carvalho. Entrou na primeira livraria que encontrou e comprou tudo de Campos de Carvalho. Então, como é o centenário de Campos de Carvalho, convidamos a professora doutora Raquel Junqueira Guimarães, que é de Uberaba, que é uma excelente professora, para falar sobre a obra de Campos de Carvalho, que era romancista e procurador do Estado de São Paulo.
Então, de novo, um jurista fazendo literatura. Com esses dois informes, com esses dois convites, eu encerro essa sessão da Universidade Livre, agradecendo muitíssimo o brilho, talento e inteligência dos conferencistas Luciana Pimenta, Fernando Armando Ribeiro e Bernardo Barbosa Nogueira. Muito obrigado por terem vindo. Esta casa está sempre aberta a vocês. Boa noite.